Olá a todos. Peço imensa desculpa. Hoje vinha angustiada porque teve imenso trânsito e efetivamente estava difícil de chegar em casa. Mas pronto. Olá, Patrícia, um beijinho para ti. E Patrícia é a doutora que trabalha comigo e efetivamente hoje estava terrível. Então, hoje o nosso assunto, efetivamente, deixa eu até ver como é que eu pus o nome só para aqui para recordar, porque é tanta coisa. Hoje foi um dia mesmo complexo. Mas pronto, já estamos cá e é isso que importa, e agora que vamos tratar das coisas que são importantes. Mário, um prazer que estejas aí, obrigada por nos seguir, boa noite. Então, hoje o que é que nós vamos tratar? Deixa eu até colocar aqui. O nosso objetivo hoje é falar sobre o comer consciente. E pronto, e aqui temos uma... Sara também, a Sara esteve comigo hoje à tarde e agora está aqui a me acompanhar. Então, o nosso objetivo é hoje conversar um pouco do que é essa situação de estar presente no momento que estamos a fazer as coisas. Isso não é só na parte da alimentação, mas em tudo. O que a gente fala do mindfulness, ou seja, que estejamos efetivamente no momento presente e percebendo tudo o que acontece. Aqui hoje nós temos também outra surpresa, tá bem? Nós vamos falar de duas coisas hoje, já vejo que a minha querida já chegou por aí, e então, apesar do nosso atraso, tá? Nós vamos com 16 minutos de atraso, 17, porque inclusive não conseguia conectar aqui, mas de qualquer forma vamos dar uma visão geral do que é que vamos falar hoje, e depois temos aqui uma surpresinha que nós vamos conversar um pouco com uma convidada, e ela já chegou por aqui, e então é a Maria Elisa, e então a doutora Maria Elisa depois vai dar uma palavrinha e nós vamos chamá-la e ela vai entrar aqui conosco. Vamos com um pouquinho de atraso, Maria Elisa, portanto vou te atrasar também um bocadinho, tá bem? Mas, olá, querida. Aqui me interessa que a gente entenda um pouco essa questão do comer consciente, do mindful eating, ou seja, de como é que a gente vai juntar aqui alguns aspectos importantes da nossa alimentação. Por quê? Porque o que está acontecendo nesses últimos tempos, digamos assim, é que a comida passa a ser um momento muito rápido, muito fugaz, muito pouco importante, e então esse respeito por nós mesmos, por o que colocamos para dentro, passa a ser completamente secundário. Não colocamos nenhuma noção de algo que deveríamos pensar um pouco antes de escolher os alimentos, antes de buscar qual vai ser a alternativa ideal para o que é que eu vou fazer. Nós simplesmente vemos que chega a hora do almoço, tem que comer para despachar, dormimos aqui um tempo mais para não ter que se preocupar com a comida e não perder tempo, e então comemos qualquer coisa, também é tudo a correr, é tudo a despachar. Esperem, não deve ser assim. E acabamos fazendo isso em todos os momentos do dia. E então a alimentação passa a ser uma coisa tão secundária, terciária, quase de última, que é necessário fazê-la. Por quê? Porque saco vazio não para em pé, então nós precisamos comer, efetivamente. Agora, o que comer, quando, onde, como e porquê, é secundário, ok? E eu acho que o grande detalhe efetivamente querida, obrigada, ela está dizendo aqui que não é problema o atraso. Então, o grande problema aqui é que a gente realmente tome um pouco de mão no assunto e realmente tenha um pouco essa noção do que isso pode representar para nós. E aqui não vale só para o paciente bariátrico nem nada, mas para o paciente bariátrico que está por aqui, porque as minhas meninas bariátricas, os meus meninos também, os meus senhores aqui que são bariátricos, passam muito essa situação. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar
para os bariátricos, por exemplo, quando nós cortamos, para os bariátricos e para os não bariátricos, tá? Para todas as pessoas, quando uma das primeiras formas que a gente tem de, quando estamos estressados, a primeira coisa que acontece é constricção. Quando estamos estressados, quando estamos preocupados, quando estamos ansiosos, a primeira coisa é contrair. E o primeiro elemento que nós contraímos quando estamos assim agoniados, estressados, com pressa e tal, é o estômago. Eu não sei se vocês sabem, por isso que as pessoas sofrem tantas de gastrites e esse tipo de situação. Por quê? Porque quando nós vamos comer, a gente teria que ter um relaxamento e deixar que a comida entrasse de forma adequada no corpo, porque quando chega perto da hora de comer, as nossas salivas e as glândulas que estão por aqui, as glândulas salivares, já começam a manifestar, elas sabem a hora, e por isso que nós temos ritmos, e um dia a gente pode falar dos ritmos circadianos e da relação do ritmo do sono, da comida e tudo isso que é muito giro. Dá pra gente falar também, fazer uma live só disso, que é muito interessante. Então, quem tiver interesse também em alguns assuntos, por favor, escrevam aí, porque aí a gente vai lembrando de colocar. Então, a primeira coisa que acontece é eu contrair o músculo. Quando a gente vai chegando a hora, como tinha falado, já começa a secreção de algumas elementos do nosso corpo para nos ajudar a digerir a comida. Por quê? Porque a comida é super importante. A comida é a minha moeda de troca de energia. Então, efetivamente, nós precisamos enfaticamente ter uma relação boa com a comida. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente entra é algo que nos faz bem, é a primeira coisa que nós colocamos para dentro. Se dentro disso colocamos pela nossa boca o nosso alimento, for uma coisa que quando chegue dentro do meu estômago, vai o estômago estar contraído, a primeira coisa que acontece é uma secreção maior de ácido para tentar digerir o que ali está, porque a contração diminui o movimento. E então a primeira coisa que acontece é que nós vamos ter uma digestão dificultada, seja ela do que for. O que eu estiver a consumir, a beber, a tomar, a ingerir, a deglutir, vai ter uma digestão um pouco mais complexa. Por quê? Porque eu já estou a produzir mais ácidos do que deveria para poder digerir algo que vem no meu estômago, que chega através da minha boca, da minha parte oral, a ser deglutido, passa pelo esôfago, chega dentro do estômago e há ali uma contração. Como há contração, tudo que está contraído não tem movimento, está duro, está seco, está rígido. E essa situação faz aqui problemas importantes, como as gastrites, as úlceras e todos os problemas. Vocês nunca ouviram falar que as pessoas que são mais ansiosas, nervosas, têm gastrites e úlceras e tal? Pois não é casualidade. Não é que isso seja assim, porque quem tem é nervoso. Mas por que quem fica muito nervoso com as coisas tem gastrite? Por causa disso. Então, hoje em dia, existem algumas, vamos dizer, linhas de tentar fazer com que a pessoa coma de forma consciente. E isso acontece para todas as pessoas. Quando nós somos ou temos pacientes bariátricos ou somos bariátricos, o nosso estômago, além de tudo, ele foi cortado. Ele foi efetivamente cortado, então o que acontece? Ainda diminui o seu próprio tamanho, a contração que eu tenho é maior, consequentemente a minha absorção desses elementos, que alguns nutrientes são absorvidos no estômago, poucos deles, mas o movimento que é feito pelo peristaltismo já ficou diminuído porque foi cortado e restrito, o tamanho foi bastante diminuído, e segundo porque eu tenho um sistema de contração que vai diminuir a mobilidade ou a motilidade desse meu órgão, que é tão importante. Então, esse é o passo número 1, para a gente pensar, tanto bariátrico quanto não bariátrico, que eu devia assim, pronto, vamos comer? Vamos. Ninguém deve comer em pé, tá? Número 1, regra número 1, não se come em pé. Se come sentado, nem que seja no meio fio, na calçada, mas se come sentado, porque em pé nós estamos todo o tempo eretos e estamos contraídos. Então, nós precisamos comer sentados, relaxados. E eu digo para os meus pacientes que tem que chegar e fazer um primeiro exercício. E eu já vou direto nele. A gente pode aqui falar de 1000 coisas antes,
e realmente podemos falar. A nossa conversa de hoje é uma conversa que a ideia é nós vamos falar várias vezes disso, tá bem? Dos pontos por pontos. Hoje é simplesmente uma pincelada para entrar dentro desse assunto. Esse assunto é bastante interessante e nos afeta a todos, de uma maneira ou de outra, ok? Então, a primeira coisa que a gente quer e eu ensino muitas vezes os nossos pacientes, é que a gente chegue a uma conscientização do que estamos a fazer. Primeiro, não comer em pé. Segundo, senta-te para comer, ok? E sentar para comer, faça um pequeno exercício de só o fato de eu fazer isso, eu já tenho outro estado, desde que eu cheguei ansiosa, alterada e estressada pelo tempo, agora. Isso é tão básico, tão mínimo, tão pouca coisa. Não dura, o ideal é que dure 1 minuto a respiração, que você inale, inspire por 30 segundos, faça uma pequena paragenzinha e solte o ar pelo tempo restante. Só isso baixa o seu ritmo, baixa tudo e o organismo sente, epa, agora chegou a hora, a minha hora, a hora que estão me respeitando e que eu vou comer. E então tudo entra melhor. Eu digo muitas vezes para meus pacientes que as pessoas às vezes riem e não sei o que, o que está fazendo agora? Eu estou a rezar. Reza! Agradece que você está vivo, que você tem um prato de comida na frente. Pensa em coisas boas. Justifica que está rezando. Se você não reza ou não tem crença nenhuma, também respeitamos. Reza e pensa em você. Pensa no bem que você vai colocar, alguma coisa para dentro do seu corpo. Então, isso já é fundamental. Isso já é suficientemente importante. Quando vocês fazem isso, e a gente deveria respirar profundamente durante 3 vezes, ou tentar repetir esse exercício por 3 vezes, sendo que uma vez já é bastante, já é muito bom, já entram em sintonia com você mesmo. Quando você faz isso e faz umas 2 vezes ou 3, você consegue ter conscientização do que é que vem a fazer. E vamos fazer de conta que nós vamos comer. Nós vamos fazer a nossa refeição, seja ela um seja ela qualquer coisa. Mas é que a gente às vezes tá junto com outras pessoas e tá a compartilhar. E qual é o problema? Você vai estar mais atento, inclusive, ao teu próprio companheiro, amigo ou companhia, quando você efetivamente faz isso e se sintoniza nesse momento. Número 1. Você relaxa justamente essa parte do estômago para que tenha uma boa resposta e consiga esse estômago realmente a ficar bem, a poder, o que for ingerir vem com uma melhor, não só energia, mas vai ser melhor absorvido, vai ser melhor digerido. Então, os sucos gástricos vão ser produzidos de forma mais coerente, mais correta. Número 1, que então nós vamos comer sentados. Número 2, fazer essa respiração e tentar aqui sintonizar no momento que estão. Número 3, eu vou ter então uma consciência do que eu estou a fazer. Quando eu digo para os pacientes, às vezes, em alguns momentos, eles tomam iogurte líquido. Iogurte líquido, sim, ajuda quando você está no carro, ajuda quando é um momentinho que você precisa fazer, mas quando você toma iogurte, você já tomou, você nem viu o que você tomou. Mal e mal ficou o sabor na boca, porque já acabou. Então, acho que a gente não merece isso, sinceramente. Em algum momento que sim sirva, fantástico. Mas acho que a gente merece colocar alguma coisa, comer, consumir, ingerir algo que tenha algo de prazer para eu perceber o que eu estou fazendo. Eu sou adepta e gosto muito das coisas que você come com a colher.
Por quê? Porque você vai comendo com a colher de pouquinho e percebendo os sabores, e percebendo as nuances que tem, e quando são coisas complexas, tem sabores complexos, tentar descobrir e sensorialmente entender o que é que tem ali dentro. Se é uma sopa, tenta descobrir quais são os ingredientes que tá lá, ou seja, de coisas básicas, mas com calma eu vou percebendo e eu vou respirando, eu vou sentindo os aromas, eu estou associando todos os meus órgãos do sentido para poder perceber o que está acontecendo. Por isso que as refeições gourmets sempre levam mais coisas, porque eu percebo a textura, eu percebo quando eu mastigo o crunch que faz, ou seja, essa situação da textura que tem no alimento, eu percebo e uso os dentes para isso. Isso afeta e aciona diretamente todo o meu cérebro. Percebo o cheiro, percebo a cor, percebo todos esses elementos que fazem parte do meu sentido, do meu sentir, dos órgãos do sentido. Então, cada vez que eu faço isso, primeiro é um respeito pessoal, porque eu estou me dando o direito de ter algum prazer com a comida. Quando eu faço isso, é lógico que a refeição nem é tão rápida. Por quê? Porque eu começo a perceber as coisas. Quando eu começo a perceber as coisas, eu também consigo, antes disso, perceber os sinais de fome. E antes de terminar ou estar comendo a refeição, eu consigo perceber se eu estou saciado ou não. O grande problema da obesidade, muitas vezes, é isso. As pessoas comem sem sentir, nem chegam a perceber a saciedade, porque entre o estômago aumentar, porque alguma coisa está caindo lá dentro, para já o primeiro momento meu cérebro não sabe o que é. Eu posso tomar água, eu posso comer uma comida. Vai levar algum tempo, uns minutos, para que eu tenha uma resposta por um canal. Eu tenho canais aferentes e eferentes, que vão levar e vão trazer uma resposta para o cérebro, ou seja, saem daqui, vão para o cérebro, mas o cérebro responde, dizendo se está saciado, se não está saciado. Se eu como muito rápido, não deu tempo para ter saciedade, não deu tempo para perceber efetivamente se já a quantidade é boa. Não acontece muitas vezes que a gente come e vai comendo e de repente vê que está super cheio e está super com o estômago mesmo passado, que eu comi mais da conta. E é justamente isso que acaba acontecendo. Então, essa relação com a alimentação fica muito pobre. Essa relação que a gente acaba tendo com o alimento fica extremamente desagradável, porque passa a ser algo que é o que a gente tem feito, ou seja, é sobrevivência, ou seja, eu como para simplesmente manter-me em pé. Okay? Só que daí, o que eu faço e o que eu escolho é onde está. Eu tento buscar coisas que me deem prazer, coisas que têm sabores muito fortes, ou que eu fique com ainda uma lembrança daquilo que você quer comer porque tem fome, e então eu vou sempre buscando os alimentos que sejam muito complexos e que estejam normalmente muito açúcar e muita gordura, que são os dois grandes elementos que eu tenho uma marca e que me conseguem marcar quando eu consumo. Uma coisa muito doce fica, porque fica doce até às vezes arde por aqui, e uma coisa gordurosa, aquele sabor persiste muito tempo na boca, ok? O que não é, para lá, de saudável, não é a melhor escolha. Então, altera aqui que comer lentamente vai nos ajudar a perceber esses sinais de fome e de saciedade, vai me ajudar a sentir mais o sabor dos alimentos. E quando eu começo a perceber o sabor dos alimentos, eu começo a ter uma boa relação com a comida, porque eu passo a ser mais exigente. Eu não vou comer uma comida qualquer que tem lá um retrosabor daquela gordura. Quando vocês comem uma batata frita de um pacote, o primeiro momento é agradável, sem dúvida, para mim, para ti, para todos. Só que depois, continuas a comer e aquele sabor já não fica tão agradável. Só que eu já comecei, já tenho esse estímulo e tal, e às vezes eu vou e como uma bolsa completa. Depois é que fica lá no final um retro sabor que não era tão bom, ok? Esse não era tão bom, podia ter recortado aqui a metade das coisas, né? Pronto. Quando eu faço isso,
eu estou potencializando as escolhas que são efetivamente melhores, porque quando eu começo a deliciar-me com o sabor das coisas, eu começo a ficar efetivamente mais exigente. Não, comida porcaria não me serve. Perdoe a expressão que é porcaria mesmo, tá? Não vou aqui pôr panos quentes nem dizer palavra bonita. Eu não digo assim. Eu digo mesmo, quando é porcaria, efetivamente, ok? Uma comida que tem péssima qualidade. Pronto, e é assim. E quando eu faço isso de forma consciente, eu consigo... Júlia, já vou ler aqui o que comentaste. Eu consigo lidar com as situações de poder identificar se eu estou comendo por hábito de comer ou se eu tenho uma identificação de algum motivo emocional que está me levando a fazer esse tipo de comportamento. Então eu começo a ter conscientização do que eu vou fazer, porque ninguém sobe de peso porque simplesmente porque subiu de peso. Não, porque está envolvido num desses padrões. Ou porque come muito rápido, nem se dá conta do que come. Quando come muito rápido, não lhe interessa o que come, e às vezes até lhe interessa, mas não dá tempo, porque está sempre, sempre contra o relógio e não tem problema nenhum com outras coisas. Mas para comer, mau assunto, isso é secundário. Eu tive uma pessoa que veio à consulta ontem e até comentou: rapaz, eu não tenho tempo de cozinhar, eu não tenho tempo disso, eu não tenho... Peraí, tem que ter tempo para ti, você tem que tomar banho, você tem que se higienizar, você tem que se cuidar, você tem que passar um creme. Não tem tempo disso. Você tem só essa vida aqui. Se há outra, ótimo, mas a casca que você tem é essa. Então a gente tem que cuidar um pouco da casca. E às vezes a gente entra por um túnel que depois é difícil sair. Então, já que a gente está aqui nesse processo de conscientização, de ver que há coisas diferentes, vamos pensar um pouco o que a gente está a fazer para que quem saiu daí não volte e para que a gente altere efetivamente a nossa alimentação. A Júlia diz assim, é mesmo verdade, ela está na 6ª semana depois de ter feito o Apolo e agora começa os sólidos e está a saborear os alimentos depois de líquidos e é maravilhoso. E ela percebe que fica realmente satisfeita. Eu vou lhes contar uma coisa aqui, eu odeio dizer a palavra cheio, sabe por quê? Porque a gente enche o pote do lixo para não ter que ir tantas vezes lá fora levar, então a gente enche isso, a gente enche as coisas para ter de fazer menos vezes. Então, não se encham, vocês não são nenhum pote de lixo, vocês não são nenhum pote de nada. A gente tem que realmente tentar sentir-se satisfeito. Isso que a Júlia está falando é perfeitamente. Então, agora ela começou a sentir prazer nisso, mesmo que sejam quantidades pequeninas. Então, desfrutem dessas quantidades pequeninas ao máximo, porque vão perceber aqui tantas coisas diferentes. Maria João, um beijo para ti. Vão perceber aqui tantas coisas que vão adorar. Hoje eu tive uma experiência muito grata, muito gratificante, com uma paciente que fez cirurgia já há algum tempo, tinha muito peso e tem 3 filhos, assim, com idades bem diferentes, e tem um último filho menor. E ela chegou, a mulher tinha um brilho nos olhos, uma coisa assim impressionante, realmente muito feliz, e é uma paciente que até nós não nos vimos muito, porque houve a pandemia no meio, ela era uma paciente do estado, então às vezes as consultas não são muito simples, porque existe uma lista de espera também, no nosso serviço até funciona bem, mas pronto, entre A e B, ela veio menos do que era esperado nas consultas, ok? Mas a mulher está fantástica. Ela disse que ela mudou a alimentação dela e ela aprendeu a comer. E então confessa e diz assim que o marido diz assim, passou algum tempo, ela fez a cirurgia já tem mais de 1 ano, já perdeu muito peso e começou a comentar que ninguém acreditava muito que ela ia ter tanto sucesso, mas o marido lhe comentou, tá bem, depois a gente tem que conversar disso. Um segundinho, sim? E então, o que aconteceu? Que o marido disse, alguma coisa aconteceu. Você tem certeza que só mexeram no teu estômago? Porque eu acho que também mexeram na sua cabeça.
Então, o que quer dizer? Ela mudou completamente, disse que nunca comia fruta, raras vezes, a fruta sim gostava, porque as pessoas gostam de fruta, a fruta é bom, mas raras vezes comia, porque preferia bolacha, preferia outras coisas. Pronto, nem venhamos ao caso o que é. Vegetais, que ela também não comia muito, porque acabava indo para essas outras comidas que são mais famosas, digamos assim. Hoje em dia ela mudou completamente, completamente. É uma mulher felicíssima, pele linda, tá toda fantástica. Sim, que tem mais idade, então tem alguma pele que está a sobrar e sim, gostava de fazer talvez alguma recuperação mama ou algo da barriga que ficou um bocadinho de pele e tal. Pronto, porque também tem 3 gestações e tem mais idade. Mas é uma mulher completamente feliz, resolvida, mudou a vida dela. Ela disse um bom humor, alegre sempre. E é isso que a gente quer. Porque hoje em dia ela comenta assim, que ela vai comer, come tranquila, come respirando, consciente, fica contente. E então diz assim, olha, Tori, às vezes eu estou com fome à noite. Já jantei e estou com um pouquinho de fome. Olha, eu pego lá umas frutinhas congeladas, um bocadinho só, umas 2 colheres de sopa de fruta congelada. Moranguinhos, esses dos pacotes do mercado congelados, frutos vermelhos, pois. Pego um pedacinho de banana e um pouquinho de leite magro. Trituro tudo na varinha, ou na bimbi, que isso é 1 minuto, ou naquelas copinhos que trituram hoje em dia, que fazem os batidos, que eu não me lembro o nome. E fica assim, um copo de um batido de fruta, que fica uma delícia, e tomo antes de dormir e sou feliz. O intestino funciona todo dia, não tem aquele enfesamento. Enfesamento é ter algumas outras coisas no intestino fora. Por isso que a gente diz que a gente está enfesado, né? Enfesado vem do termo de ter algumas outras coisas dentro da cabeça. Pronto. É brincadeira, mas o termo vem daí. Então, enfesado quer dizer que você está brabo, está agressivo, está com pronto, uma onda. E isso tudo se resolve fazendo esse tipo de situação. Então, o que a gente quer é, pouco a pouco, nós vamos ir conversando sobre a questão do mindfulness e do mindful eating, de forma a que a gente vá encontrando e vá digerindo esse assunto, que é uma coisa nova, igual que o slow food, e aqui uma série de detalhes, para que a gente consiga entrar dentro de um aspecto o mais interessante possível. E não é que as refeições têm que levar imenso tempo, que nós temos agora imenso tempo, que nós vamos fazer isso com imenso tempo. Não! Mas que o tempo que eu tenha seja consciente, que eu consiga adaptar a minha realidade ao tempo que eu tenho e que eu passe a priorizar coisas. Ou seja, que você levante 5 minutos mais cedo para que possas fazer um pequeno almoço, pelo amor de Deus, é o mínimo que pode fazer do que sair de casa para dormir 5 minutos mais. Então, deixa o telemóvel, o telefone, a televisão, etc., 5 minutos antes, lá à noite anterior, para poder estar um pouco mais descansado e tentar dormir perfeitamente, ok? Então, é um pouco a nossa estratégia aqui para a gente conversar. Então, agora, eu sei que tem um monte de gente aqui, eu queria conversar fazer aqui um pedido para que a doutora Maria Elisa entre em contato conosco, que ela entre aqui, e eu queria muito que ela fizesse o pedido para eu poder adicioná-la e a gente conversar um pouquinho. Então, Maria Elisa, se estás por aí, por favor, entras aqui conosco. Ou pede para entrar, porque eu acho que eu não sei se eu consigo te convidar. Não sei, deixa eu ver. Eu consigo enviar convite, fazer um pedido. Então, para a doutora Maria Elisa entrar conosco, para a gente conversar. Epa, tá aqui já! Boa! Fantástico, fantástico. Pronto. Doutora Maria Elisa é a maga, é a doutora que resolveu trabalhar aqui um pouco, maga que a gente chama no sentido da magia que ela conseguiu fazer com o hercêutico. E nós estamos contentíssimos porque conseguimos efetivamente tê-lo cá. E então, para mim, é um prazer enorme poder contar com isso, porque os pacientes que já usam estão encantados. Os que ainda não usam
tem que usar, porque vão ficar encantados. E o que a gente está tentando justamente resolver é um problema grave da queda de cabelo. E essa era a minha surpresinha para hoje, para falarmos um bocadinho, porque nós vamos ter outro dia um live sozinha, só com ela. Daí ela vai fazer uma coisa muito legal. Mas o que eu queria era que a gente conversasse um pouquinho e que ela pontualizasse alguns detalhes importantes do período do crescimento do cabelo, sem... Depois a gente vai falar muito mais sobre isso, mas que também tivesse que as pessoas que nos seguem conseguem aqui perceber o porquê que a gente fez tanto esforço, e foi um esforço bastante grande de ter o produto cá em Portugal, e cá em Portugal, na Europa, porque daqui a gente consegue distribuir para toda a Europa, porque a gente vê que as pessoas têm efetivamente o problema da queda de cabelo e que às vezes não conseguimos dar muita volta com isso, com os produtos que estão no mercado. E muitas vezes a gente pede para os importadores e tal ter o produto, mas existem já outras coisas e tal, mas não existe nada como esse. Então fizemos aqui um esforço bem grande, não é, para ter cá. E a doutora Marilisa, eu realmente tenho um prazer enorme de que ela esteja aqui conosco para nos contar um pouquinho mais sobre o hercêutico, a tecnologia que tem, que é fantástica. E então eu não vou mais falar nada. Agora a Marilisa conta um pouquinho de ti, porque senão eu falo demais a conta e isso é um horror. E eu quero que as pessoas te conheçam um pouco, porque é por ti que existe o produto, e isso aqui é realmente muito bom poder contar com isso. Então, é um prazer ter-te cá. Primeiramente, Turizanete, obrigada por essa oportunidade. Realmente, assim, o hercêutico foram alguns bons meses de trabalho para nós termos o hercêutico na Europa, né? Portugal. Meu nome é Maria Elisa Sami, eu sou farmacêutica industrial. Eu estou há mais de 10 anos nesse mercado de beleza, de saúde, de bem-estar. Então, eu venho de corporativo, de grandes multinacionais. A última que eu passei foi a BASF. Então, eu tenho um background muito grande e resolvi empreender. Eu fundei a empresa em 2017, então esse ano, em novembro, ela vai completar 4 anos de vida, mas 4 anos muito intensos, né? Uma empresa já que nessa idade ela já internacionalizou por demandas, porque realmente o produto é bom, então umas pessoas vão falando para as outras e é assim que as coisas acontecem, né? Quando a gente faz um trabalho sério, os feedbacks eles são reais. Isa, Zanetti, assim, eu achei incrível essa tua live em relação ao mindfulness, Mindfulness e mindful eating, não é? Também mindfulness em beauty, né, em beleza. Exatamente. Muito fit em relação ao hercêutico, em relação à alimentação. Porque é um suplemento alimentar, principalmente um suplemento capilar, que eles são vitaminas e minerais. É muito importante dizer que não é um medicamento. Eles são vitaminas e minerais na sua forma ativa, né? Que vão potencializar e vão atuar como um coadjuvante a essa alimentação. Então, é muito importante que vocês saibam que o hercêutico é uma suplementação e ele vai fazer também com que tenha em excesso, né, sobrando, para que o organismo, que é muito inteligente, utilize aí na sua forma dos seus órgãos vitais e que sobre para os cabelos, para a pele e para a unha. Tá? Então, isso é bem importante. Tudo isso que a doutora Isanete falou, eu acho que tem que ser levado em consideração. E o hercêutico, ele vem para como um coadjuvante, né? Como um suplemento a isso, para fazer com que sobre. O hercêutico, ele foi desenvolvido para atuar no ciclo capilar. Então, ele foi todos os ingredientes, todas as vitaminas e minerais que contém na sua formulação, com os valores 100% dos valores diários recomendados, eles foram desenvolvidos pensando no reequilíbrio, né, e na potencialização aí do ciclo capilar. Então, ele vai atuar principalmente na diminuição da queda
e no estímulo do crescimento. Então, só para vocês entenderem, eu vou só fazer assim um overview rapidinho do que é o ciclo capilar e como essas vitaminas e minerais provenientes do hercêutico e da alimentação, eles vão atuar no ciclo capilar. Nós temos 3 fases básicas. Eu vou falar as básicas porque nós temos inúmeras outras fases dentro do ciclo capilar, mas para que a gente consiga entender. Que é a fase anágena, que é a fase de crescimento, a fase catágena, que é a de transição, e a fase telógena, que é a fase de queda, tá? Então, como que o hercêutico ele vai atuar? Ele vai atuar aumentando a fase anágena, que é a fase de crescimento, e, consequentemente, diminuindo a fase de queda, que é a fase telógena. Porque o que é o ciclo capilar equilibrado? É uma razão entre a fase de crescimento e a fase de queda. Eu tenho um aumento da fase de crescimento, eu tenho uma diminuição, consequentemente, da fase de queda. Tá? Então, é bem aí que ele vai atuar. Dentro, né? Agora vamos entrar um pouco mais no ciclo capilar. Nós temos as vitaminas e os minerais dentro do hercêutico, eles foram pesquisados, existem comprovações científicas mostrando que realmente essas vitaminas e minerais em conjunto, elas vão potencializar todo o metabolismo do ciclo. Então, ela vai melhorar a energia, né? Melhorar a oxigenação, ela melhora a fluidez e o aporte das vitaminas e os nutrientes no couro cabeludo, porque vem tudo pela microcirculação. Isso. Ele vai ajudar também a divisão celular do cabelo, né? O cabelo, imaginem que o cabelo ele é um mini órgão. E ali, nesse mini órgão, ele é muito complexo. Então, ele também precisa de acelerar o metabolismo para que ele consiga se dividir e para que a gente consiga ter os cabelos saudáveis, né? Depois, se o seu cabelo é longo, se o cabelo é curto, né? Se quer fazer qualquer coisa na estética do cabelo, visível, aí é uma opção de cada um. Então, ele vai atuar de dentro para fora. É uma nutrição intensa, de dentro para fora. É aquele beauty inside out. Então, temos também outros produtos que podem também ajudar de fora para dentro, né? Que são os produtos de uso tópico. Quando a gente está falando do hercêutico, por ser um suplemento, ele vai atuar nessa nutrição intensa de dentro para fora, vai fazer com que o cabelo cresça mais rápido, acelere o metabolismo, então eu vou ter mais divisão celular, eu vou ter todos os nutrientes, eu vou ter energia também para as células não vivem sem energia, então tudo isso, e claro, que coadjuvante aí com a alimentação, tomar muita água, hábitos saudáveis, o que eu digo de hábitos saudáveis é não fumar, praticar físico também, tudo isso também ajuda na saúde do cabelo de dentro para fora. E o hercêutico ele também vai atuar diminuindo a inflamação. Isso. Hoje, que também essa inflamação ela também pode vir da alimentação, né, Isa? Tem dúvida. Hoje que o nosso organismo ele inflama. Por exemplo, quem teve uma doença inflamatória recentemente aguda, muito forte, como algum tipo de exemplo, uma febre. O Covid, Maria Elisa, o Covid. Exatamente, o Covid, que inflama muito, ele gera radicais livres dentro do nosso organismo. E quando nós estamos falando de cabelo, esses radicais livres vão atacar o bulbo do cabelo, fazendo que o cabelo saia da fase anágena e entre rapidamente na fase telógena, que é a fase de queda. Com o hercêutico, ele vai fazer esse controle de que fazer uma proteção contra esse, na verdade, no bulbo, né? Porque ele é rico em antioxidantes, como a vitamina C, vitamina E, zinco, vitamina A. E esses 4, principalmente, quando estão em conjunto, eles vão atuar como rico antioxidante, principalmente capilar, que causa também a queda. Então, são vários fatores aí que a gente tem, né? Por exemplo, a cirurgia bariátrica, por si só, ela é invasiva, né? Ela é uma cirurgia que às vezes pode também causar um estresse no organismo, passando toda aquela parte depois do pós-operatório, do pré-operatório. Da anestesia mesmo. Anestesia, tudo isso também desde o momento em que vocês estão
passando por esse momento da cirurgia, qualquer ela que seja, ela também causa um estresse no organismo, né? E outra coisa também que eu sempre digo em relação ao hercêutico, nós temos o hormônio cortisol. Ele é maravilhoso, né, Isa, quando ele está em equilíbrio, Em porque ele equilíbrio. Tem que controla ter. o nosso ciclo circadiano, do dia e da noite. Né? É através desse hormônio cortisol, que também é chamado de hormônio de estresse, porque quando ele está elevado no nosso organismo, ele também causa muita inflamação. E essa inflamação gera radicais livres, que também vai fazer com que o nosso cabelo caia, porque vai atacar o bulbo. Né? Então, todos esses processos, o hercêutico, ele vai auxiliar nesse tratamento da queda, ele vai auxiliar nesse tratamento do crescimento dos cabelos, da saúde dos cabelos de dentro para fora. Exatamente. E aqui faço uma parte, porque até está a comentar aqui a Sônia, ela pergunta, quando é que se pode começar a tomar esse suplemento? Esse suplemento você pode começar a tomar desde o início do processo, se vai um processo cirúrgico, efetivamente, até antes, até como uma forma até protetora, durante todo o processo e de forma natural, de forma normal para as pessoas, todas as pessoas. Por exemplo, toda a gente sabe que quando a pessoa fuma, está sempre recomendada a fazer, deve fazer vitamina C, né? Vitamina C é aquela efervescente, não sei o quê. A pessoa que fuma tem vamos lá, o próprio fato de você respirar e trazer aquele dióxido que você tem dentro do cigarro e todos os químicos do cigarro já fazem aqui um efeito bastante oxidativo absurdo, absurdo. Então, uma pessoa dessa tem que fumar, tem que tomar mesmo hercêutico, por quê? Porque protege efetivamente todos esses radicais livres. Exatamente. Porque quando a gente faz exercício, a gente produz radical livre. Quando você fala, você produz radical livre. Quando você vive, você produz radical livre, né? O que a gente tem que ter... Nós estamos o tempo todo gerando radicais livres, Isa. O tempo todo, exatamente. Então, o que a gente precisa ter? Ter um equilíbrio no que se faz e o que se ingere. Então, quando você falou da microcirculação, quando a gente põe uma coisa de dentro, ou seja, de fora para dentro do cabelo, eu tenho que ter água para levar aqui dentro. Exatamente. Na ponta do dedinho do pé, do dedo gordo. Porque a água é que depois vai fazer a circulação funcionar de forma adequada. Então, as pessoas que têm uma fluidez, ou seja, tomam pouca água, fica tudo muito grosso no corpo. Os fluidos, assopra o nariz é grosso, a saliva sempre grossa, tem dificuldade de chegar aos nutrientes aonde tem. Então, claro, a gente vai com prioridade ao que precisa mais. Cabelo é prioritário, a gente pode ser careca, né? Exato. Nós sobrevivemos igual. Careca. Esse é o ponto, né? E, doutora Isa, eu sempre converso, quando eu estou conversando com as pessoas, para elas entenderem sobre esse aporte nutricional. Claro que a água é fundamental, porque ela vai ajudar nesse aporte nutricional a levar os nutrientes, né? Dos nutrientes, dos fluidos, da oxigenação, do ferro, para o organismo inteiro, principalmente para os cabelos. Eu sempre explico da seguinte maneira. Cabelo, pele e unha, ela é a poupancinha do nosso organismo. Se Exatamente. Nós só guardamos quando nós temos sobrando. E o cabelo só vai para o cabelo, para a pele, para a unha, os nutrientes, quando nós temos sobrando. Então, você pode ter uma alimentação balanceada, adequada, mas muitas vezes não está sobrando. Para que não dá para guardar. Para a pele e para a unha, exatamente. É muito importante ter esse balanço da alimentação, comer devagar, mastigar. Então, assim, é o que a doutora Isanete falou desde o início dessa live, é o nosso autocuidado, é nós nos cuidarmos, nós não somos lixo, né? Então, nós somos pessoas, nosso organismo precisa ser cuidado de forma muito adequada. E assim, aumenta a longevidade dos cabelos, aumenta o fortalecimento das unhas, aumenta a longevidade, a qualidade de vida. Outra coisa que eu também sempre falo, a nossa geração de estudos, e eu fui do marketing internacional, de grandes multinacionais, e uma das principais tendências e das coisas que nós falávamos é que a população, principalmente a nossa geração, é muito provável que ela vá passar dos 100 anos. Deixa lá.
Tá cada vez mais comum as pessoas assim, ó, 90, 100. E a nossa geração, e a geração, por exemplo, das minhas filhas, Isso. 4, 2 anos hoje, é muito provável que elas vão passar dos 100 anos. Tudo evoluiu, a medicina evoluiu. Então, assim, a nossa longevidade, ela também vai evoluindo. Então, nós temos que nos cuidar, né? Exatamente. Da autoestima, dessa saúde. Aí depois, se quiser cabelo loiro, moreno, enfim, aí é a opção de cada um, né? Curto. Exatamente. Hoje eu tô com cabelo curto, já tive cabelo na cintura, graças ao Hercêutico também. Então, Exatamente, mas pronto, são essas coisas que a gente pode mudar, não é? Por quê? Porque a nossa idade vai aumentando, sim, a tecnologia vai nos permitindo a que, teoricamente, possamos alcançar mais metas de idade, porque pronto, na década dos nossos avós, 60 e poucos anos eram os velhos, não é? é, tá, Velhos, os avós, nossa, os 70, os que chegavam aos 75 era uma maravilha. Hoje em dia, efetivamente, as coisas já modificaram e efetivamente, a parte dos centenários, hoje em dia temos uma quantidade muito maior de centenários. O que nos interessa é que a gente chegue em alguma idade longeva, não é? Mas com uma qualidade de vida é aquela história. Ah, pá, não parece que tem a idade que tem. Essa exato. semana mesmo vi uma senhora com 88 anos, 89, fantástica, fantástica, mas uma dessas senhoras que toma um momento para si. Ah, pois, mas hoje em dia não dá. Não dá porque não se quer. Então, eu acho que aqui, efetivamente, temos que fazer um esforço. É um esforço bastante grande, mas de ter um pouco essa relação, porque quando você faz essa constricção, que a gente estava falando no começo, você contrai tudo. Hum, Tudo, não passa os nutrientes, não passa nem os teus pensamentos fluem de forma adequada se você faz tudo apertado, com pressa, agoniado, e o comer é tão importante, porque senão a gente entra nesse modo meio automático de sobrevivência de qualquer coisa serve, né? E é o que a exatamente. gente quer evitar. Exatamente. O Hercêutico, o suplemento capilar, ele também tem uma tecnologia, só também só dando uma pincelada, a gente vamos fazer uma live só especial de cabelo, mas Isso. ela tem uma tecnologia que diferencia o Hercêutico, esse suplemento capilar, dos suplementos hoje que Dos nós temos. outros. Exatamente. Sou farmacêutica durante uns 2 anos, eu e uma equipe de cientistas, nós avaliamos as tecnologias, as inovações que tinham no mercado de suplementação, e daí surgiu a tecnologia chamada Bioabsorve, que ela faz com que os nutrientes dentro do hercêutico, as vitaminas e os minerais, elas estejam no estado estabilizado durante todo o seu tempo de prateleira, e no momento da ingestão, ela tem uma liberação controlada, que o organismo consiga absorver 100% dessas vitaminas e desses minerais no local correto de absorção. Porque, doutora Isanete, acho que você pode falar até melhor do que eu. No momento em que a gente ingere qualquer tipo de coisa, já começa o processo de digestão. E o hercêutico, a intenção é que ele seja absorvido na primeira porção do intestino. Então, ele Exato. passa todo esse trato digestivo, né, pelo estômago, até chegar na primeira porção do intestino, onde teremos enzimas que vão começar a interagir com o comprimido do hercêutico para que as vitaminas e os minerais eles sejam liberados e para que o corpo consiga absorver na sua totalidade também para fazer os benefícios propostos pelo produto. Exatamente. Então, isso aí é bem importante, porque mesmo o que a gente tem visto mesmo e tem realmente conseguido, e isso foi muito interessante, porque a gente provou primeiro e realmente funciona para o paciente bariátrico, que muitas vezes nem todos têm cirurgia mal absortiva, mas parte deles, os que fazem sleeve é só restritiva, os que fazem mini bypass, bypass e outras técnicas são de ambos, são restritivas e mal absortivas, e conseguimos mesmo assim com o hercêutico que seja absorvido efetivamente, vai ser absorvido dentro do intestino, mas essa proteção faz com que o estômago não ataque diretamente e perca a sua eficiência. Por quê? Porque o que acontece
se traduzindo um pouquinho de maneira bastante simples, muitos produtos que estão no mercado são atacados pelo ácido clorídrico dentro do estômago e já começam a ser liberados. O liberado não quer dizer que seja absorvido, porque parte deles entra e se dentro das propriedades químicas é como se aquilo se rompesse em pedaços muito pequenos, mas que a absorção daquilo não é 100%. Muitos se perdem só com a mistura do ácido clorídrico. Quando o hercêutico tem essa capinha e ele está sendo protegido para ser absorvido lá dentro do intestino, o estímulo do ácido clorídrico não é o que ataca primeiro. Então, ele acaba tendo uma possibilidade de que a sua absorção seja nas quantidades que está, ou seja, tem um percentual de absorção muito superior. E isso é o que faz a diferença do produto. É exatamente isso, Isa. Exatamente. E é o que a gente percebe efetivamente, porque as outras pessoas dizem, eu estou tomando tal coisa. Olha, doutora, mas eu não tive ainda nenhum resultado. Primeiro, a gente precisa fazer que tenha a tal da poupança, ou seja, que a gente tem que ter um nível mais alto. Com o Herceuto, a gente consegue que depois de mantendo o consumo, como a quantidade de absorção fica alta, é como se nós tivéssemos, eu sempre digo assim também para os pacientes, que a gente tem dentro do corpo como uma estante, um grande armazém. E ali tem prateleiras com potes com vitamina A, B, C, D, E, B1, B2, B6, B3, todas as vitaminas, todos os minerais. À medida que você vai consumindo isso, você vai recheando os potes. Algumas vitaminas a gente tem muito. Então, ok, vaza do pote. Esse excedente serve para ir utilizando naquilo que não é prioritário. Mas o prioritário, fazer com que o teu músculo funcione, fazer com que essas situações aconteçam, vai funcionar. Mas o excedente que eu tenho, eu consigo efetivamente levar a órgãos que sejam menos prioritários, mas tem que entender que às vezes as pessoas esquecem como o cabelo é inerte, né? Eu pego um fio aqui, eu arrebento, não me dá nada, pode doer aqui. Ele tem célula, com mitocôndria lá dentro. E a gente esquece que unha tem também, ok? Nós temos aqui a parte que já está seca, já está crescida, mas dentro a gente tem células para produzir a queratina, para produzir que a unha cresça e assim por diante. E é uma das coisas que às vezes é difícil a gente compreender, porque dá a impressão que como cabelo, pele e unha é algo seco, né? Que tá aqui e tal, que não tem célula. É igual a célula da cebola. A casca da cebola tem uma célula, e dentro da célula tem um núcleo para poder se reproduzir mais casca e assim por diante. Então, essa situação aqui é muito, muito importante e faz a diferença de um produto e de outro. Então, às vezes, o que você tem que tomar 2, 3 comprimidos de aqui você toma um comprimido por dia, que também é outra vantagem nesse quesito, nesse ponto, que aqui é uma maravilha, não é? Então, é o que a gente quer mesmo passar, é que nós precisamos efetivamente ter aqui um cuidado conosco, nos proteger de tudo que está aí fora, dos xenobióticos, dos componentes, e proteger quase que de nós mesmos, das nossas... Pronto, vamos dizer assim... Maus hábitos também, dos nossos maus hábitos, né? E que quando a gente melhora, a resposta é... O corpo é tão fantástico e te responde tão bem quando você faz uma coisa boa para si. Ele imediatamente te põe, sabe, com uma cor boa, melhora tudo. Agora, quando você está contraído, tudo fica contraído. Nem a medicação funciona. Em falar em medicação, doutora Isanete, eu acho que esse é um ponto fundamental do hercêutico, porque ele é indicado para aquelas pessoas que querem cuidar da saúde dos cabelos, porque também fortalece a unha e também vai ajudar na textura da pele. De uma forma não medicamentosa, de uma forma saudável, porque são vitaminas e minerais com uma super tecnologia, com uma tecnologia inovadora, ela é exclusiva do hercêutico, ela foi desenvolvida por mim, né? Onde coloca todos esses micronutrientes à disposição aí do organismo. Então, outras vantagens, ele não tem açúcar, então diabéticos podem usar, ele não tem glúten, então ele é indicado
celíacos, ele não tem lactose, então pessoas que têm intolerância à lactose também podem usar. E outra coisa, o corante dele é de origem vegetal e ele é analérgico. Então, pessoas que comumente têm alergias a corantes, elas também podem tomar. Então, ele Exato. realmente é indicado para homens, para mulheres, para todas aquelas pessoas que querem cuidar de si de forma saudável. Então, é como se fosse um booster de alimentação, É. forma de comprimido, um por dia, não isentando aí de todo esse mindfulness eating, que eu achei demais, que faz com que dia após dia a gente crie esses hábitos e aí até a gente já começa também a deixar de lado alguns maus hábitos quando nós começamos pouco a pouco mudar também a nossa rotina diária com hábitos saudáveis. É. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente consegue compensar uma coisa com outra sem ter pronto, sempre pensamos, né, que a alimentação teria antigamente. Se a gente pensasse assim, já há uns quantos anos atrás, você conversava com o médico e ele dizia, você perguntava, ai, doutor, eu preciso tomar vitaminas e minerais e tal, e ele dizia, olha, você come bem? Sim, eu como bem, não sei o que. Ah, então não precisa. E efetivamente, eu acho que até a gente em algum momento comeu bem, entre aspas, ok? Entre aspas, quando você tinha acesso à comida natural, à comida dessa mais biológica, que eram das nossas hortas, ou das hortas das nossas famílias, e essas Exato. coisas assim, tudo bem. Só que hoje em dia, a gente, primeiro, não come salada na rua, a maior parte das pessoas, por quê? Ah, porque não está lavada, ah, por isso ou por aquilo. Então, a gente acaba priorizando alimentos sempre processados, que têm uma quantidade de químicos e xenobióticos que mermam a nossa saúde, efetivamente. Então, a gente precisa disso? Precisa suplementar? Precisa. Por quê? Porque não se consome alimentos de forma adequada, em quantidade adequada, e muito mais, ou sem dúvida nenhuma, para as pessoas que fazem algum tipo de restrição. Não é? Então, esses não há hipótese, mesmo que você me diga, ah, doutora, mas eu faço uma cirurgia que é restritiva só. Ok, mas então você vai estar comendo pouco. Muito saudável, muito bem, vamos dizer que seja super saudável. Muito correto, mas como pouco. Então, não há suficientemente para nutrir ou para eu perder o peso que eu tenho para perder e ainda ajudar nessa outra parte. Porque a gente, quando faz esse tipo de mudança, a gente quer uma resposta em tudo. Né? A gente quer ficar linda, a gente quer realmente mudar tudo, mas o mudar tudo implica que eu preciso ter aqui nutrientes para isso tudo. Então faz uma ligeira diferença. E na nossa alimentação, esqueça, porque nós não complementamos de forma adequada. Porque às vezes é aquela coisa, ou eu vou comer um prato de salada, ou eu gosto mais de comer, pronto, uma outra coisinha, né? Assim, uma É. massinha, uma outra coisa, então, ou uma coisa ou outra. E entramos então naquelas situações de escolhas. Claro que há situações em que nos dá mais prazer um alimento que o outro, porque nós temos essa memória. Então, se a gente começa a ter essa relação melhor com a comida, também vai ter uma boa memória de comer brócolis. Os brócolis passam a ser bons e E é bem positivos e agradáveis, não é? Então, bom. pois, e isso é o que a gente consegue, pouquinho a pouquinho, ir mudando. E ir pouquinho a pouquinho cobrindo toda essa extensão de alimentos diferentes que nós voltamos a pôr dentro da nossa alimentação e complementamos o que não é fácil conseguir. Porque comer assim super correto, eu teria que estar... A mesma coisa vegetariano, que eu digo muitas vezes. Se é vegetariano, você tem uma grande variedade de coisas, mas então temos que cuidar para não ir para o fast food vegan, tá? Que daí aí erramos em tudo, porque então eu vou comer, eu quero assimilar coisas, por exemplo, eu quero comer um queijo, eu sou vegetariana, eu vegana, mas eu quero comer um queijo, então eu vou comprar um queijo vegan. Queijo vegan, queijo não é vegan. Então vai estar super processado para eu transformar uma coisa num alimento parecido a um queijo. E aí, Exatamente. então, a gente tem que tomar as decisões na vida de qual é a nossa filosofia, não é? Qual eu Aumenta, respeito. né? É, Aumenta, mas e tratar de buscar alimentos que sejam efetivamente mais naturais, com certeza. mais coerentes, né? E isso nos ajuda. Então a gente precisa ter, aqui como diz a Júlia, certo e um pouco para cobrir
tudo, não é? Então, quando a gente consegue entrar dentro desse esquema, tudo funciona muito, muito, muito melhor. O intestino funciona direitinho, porque essa troca, além aqui, voltando um pouquinho para o bariátrico, porque agora me lembrei uma coisa importante, quando a gente faz restrição para o bariátrico perder peso, ele está fazendo aqui uma queima muito grande de tecido gordo que está gerando radicais e oxidando em energia que está me liberando efetivamente um nível de oxidação mais alto que se está transformando em energia para eu poder queimar, mexer os músculos e assim por diante. Então, esse passo, do ponto de vista de calorimetria, vamos dizer assim, eu estou gerando uma ligeira inflamação no corpo, porque tudo vai passar pelo meu fígado, que vai estar sendo super exigido para eu poder queimar a gordura, né? Porque a gordura não assim evapora, ela tem que ser usada. Então, esse é um dos aspectos que a gente acaba necessitando mais vitaminas e minerais que entrem dentro desse ciclo bioquímico de transformar gordura em energia. E aí entra... É perfeito para isso, né? Exatamente, exatamente. Então, basicamente é isso que a gente tem aqui para falar com vocês. A Suzana apareceu, aqui temos outra, a doutora Patrícia também, um prazer. Para mim, realmente, é um prazer estar contigo. A gente podia aqui ficar falando até... Olha, eu adoro falar sobre cabelo, alimentação, hábitos saudáveis. Vamos marcar mais uma outra live? Nós já temos aqui uma previamente, mas é só contigo, que eu vou ficar quieta, prometo. Não, eu adoro assim, é gostoso. Até assim, as pessoas, né, têm dúvidas, a gente pode avisar um pouquinho antes quais são as dúvidas do cabelo. Tem muitas coisas, assim, eu recebo diariamente muitas pessoas me perguntando pelo direct no Instagram, pelo WhatsApp. Eu tenho certeza que todo mundo deve ter alguma dúvida, então vamos fazer esse bate-papo gostoso, essa interação, e com certeza muito proveitoso e muito rico. Aumentar exatamente. a criticidade para a gente saber o que a gente escolhe, como a gente busca os hábitos saudáveis de uma forma correta. Exatamente. Então, falando do Mindful, nós vamos continuar aqui com essa conversa ainda por alguns lives. E vamos assim, a gente sempre tem que ir assim um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Por quê? Porque tem muita gente que está fazendo cirurgia agora, nessa semana, nesses dias. Então, vão passar novamente por toda essa questão da dieta líquida, da queda de cabelo e tudo isso. Então, Sônia, a Sônia que está perguntando aqui, onde é que ela pode adquirir o produto? Ainda não está nas farmácias e nesse momento se consegue entrando pela minha página, pelo WhatsApp do Hercêutico Portugal, pela página do Hercêutico no Brasil, porque aí a gente consegue fazer ele chega para cá e a gente consegue distribuir para toda a Europa. Então, estamos distribuindo em Portugal. Olha, essa semana, hoje é terça, já foi para o correio. É o www. Diga. Qual é a tua página? É www.janetealonso.com. No Instagram, também pode pedir pelo Instagram. E no WhatsApp, que é o mais 351. Quer que eu ponha? Eu vou pôr aqui. No WhatsApp também o pessoal pode pedir, porque tem muita gente que conhece e já tem feito os pedidos por aí. Nós vamos também conversar com a Mônica. A Mônica é uma paciente nossa, queridíssima, que ela também usou o Hercêutico e está fabuloso, está contentíssima. Também gosta muito do produto. No WhatsApp pode ser por aqui. E no Insta, que é a Isanete Alonso, e a do Hercêutico. Né? Exatamente, a Maria Elisa já pôs aí. Vamos por aqui, Isanete. Também pode pedir por aí. Ali, doutora Isanete. Isso, ótimo, beleza, fantástico. Exatamente. Então, em qualquer desses momentos, se faz o pedido. O pedido, pronto, a gente recebe imediatamente, já sai, as pessoas recebem, já estão a fazer, já tem gente que já recebeu, que já me mandou, que já começou a fazer. A gente tenta de que as pessoas, isso é uma coisa que depois Maria Elisa também, a doutora Maria Elisa pode dizer,
que idealmente durante 6 meses a gente devia fazer, o que é muito legal porque cada frasco dá para 2 meses. Uhum. Essa é a grande diferença, não é? Então fica um preço ótimo em relação a custo-benefício. E com os 3 potes a gente já tem aqui os 6 meses que consegue pegar um pouco dessa fase. O ideal é fazer efetivamente assim, seguidinhos, direitinho, bem certinho, e vão ver a diferença que tem. Então, eu acho que são as coisas que a gente não pode ter pressa, né? Como tudo, perder peso não se tem pressa. Se perde muito peso muito rapidamente, a pele vai sofrer mais. Por isso que a gente diz que tem que se cuidar, e a gente incentiva os pacientes que usem cremes, que se protejam para não ter as estrias, porque o efeito, né, estica e encolhe, a pele se rasga como se fosse um tecido. Então, isso ajuda efetivamente não só cabelo, mas ajuda também essa resposta a nível de pele e de unhas. Unhas, claro, para ficar bonito, e todos gostamos de ter umas unhas lindas. Pronto, são coisas que quem trabalha muito com químicos, quem utiliza lavando as mãos com muita frequência, deve usar luvas e tem aqueles cuidados porque os químicos afetam de forma direta, mas isso aqui também ajuda, o Hercéutico também ajuda na questão da própria pele. Então, vai ficar aí gravado essa live, vai ficar aí com vocês. Então, à vontade, o que quiserem perguntar, ou dúvidas que tiverem, tanto pode perguntarem para a doutora Maria Elisa, tudo que eu souber responder, claro que sim. E o que a Maria Elisa também souber responder dessa parte de nutrição, que ela já estudou bastante para poder chegar aí, não é? Que isso é muito legal. Pode ser. Aqui tem uma pergunta da Dione. A Dione pode ser usada na primeira fase da alimentação do bypass? Pode ser usada na primeira fase da alimentação do bypass. Ah, mas é porque nós estamos com as vitaminas mastigáveis. Sim. Por quê? Porque as vitaminas dos pacientes bariátricos, em geral, são inclusive maiores. Ok? Mas não é que você não possa deglutir, é que a gente não quer que a pessoa tenha movimentos e comece a fazer assim, consumir muitas coisas, porque se você está com uma dor, você tem que tomar um comprimido. Então, não é que não se possa fazer, mas as vitaminas nesse período do bariátrico, na primeira e segunda semana, a gente prefere que seja sempre que possível líquida. Se pode fazer antes do procedimento, já inicia antes, até pode parar na primeira semana para não ter assim, esse compromisso de sentir que podia se sentir mal por estar engolindo algum comprimido maior. E às vezes as pessoas têm medo, acham que não vão passar. Ninguém mexe no esôfago do paciente quando vai fazer a cirurgia. Passa absolutamente tudo. E depois continua já na dieta pastosa, pode fazer perfeitamente sem nenhum tipo de detalhe. Ok? Então, podem ficar tranquilas com isso. E o que a gente mais gosta é que o Hercéutico tem funcionado para bariátrico, ou seja, para paciente complexo. E imagine para paciente normal, ou seja, normal, não que os bariátricos sejam anormais, detalhe, não, é que tem um problema, um problema absortivo, não é? Então, para as pessoas normais, tem excelente resultado, excelente resultado. Então, é provar e usar e fazer tudo direitinho, porque realmente nós estamos muito felizes. Eu estou muito feliz de que as pessoas possam ter acesso ao produto aqui. A Dione está rindo. Sim, não é que os bariátricos sejam normais, não é? É que simplesmente para uma pessoa que tem malabsorção funciona muito bem, e temos aqui excelente resposta dos pacientes. A Nini está perguntando aqui em que hora do dia deve ser tomado. Maria Elisa, tu queres responder isso? Eu depois complemento. Tá bom, vamos lá. O Hercéutico, o suplemento, é um comprimido ao dia e ele pode ser tomado, teoricamente, em qualquer momento do dia, caso esqueça, né? O que eu sugiro fazer? Tomar no café da manhã. Por alguns motivos. Primeiro, que você está iniciando o dia, então você vai ter essa carga de nutrientes, né? Então é importante aí até para a energia do corpo, enfim, né? De tudo. Mas principalmente para criar um hábito. Se você tomar o Hercéutico todos os dias no café da manhã, então você não vai esquecer de tomar o Hercéutico, e principalmente também por conta dessa parte da nutrição. Eu acho que é isso, é bem basicamente, bem básica essa resposta, e eu acho que agora vou deixar a doutora Isanete
eu queria comentar também pelo seguinte, eu faço de manhã também, tá? Eu tomo meu pequeno almoço e já coloquei aí várias fotinhos, muitas vezes com ali, até colocando os comprimidinhos, o que que eu faço de manhã cedo e tal, e o Hercéutico está sempre lá. Por que que eu faço de manhã também? Porque lembrem-se que ele sim, com a comida, é ótimo que o faça, mas o pequeno almoço é uma comida menos copiosa, menos cheia de coisas. Então, como eu estou de manhã, eu consigo fazer aqui uma absorção muito melhorada dele, porque mesmo que ele seja liberado, vai ser ingerido, não sei o que, vai ser liberado, e de a pouquinho a gente vai começar a absorver dentro do intestino, eu não tenho aqui grandes competições com outros carreadores para poder fazer esse transporte e depois acabar perdendo um pouco da efetividade. Normalmente, de manhã, ele fica perfeito. Além do que, eu sempre digo, tá feito. Fez de manhã, tá feito. Faz exercício de manhã, vai deixar para chegar de noite, morta de cansada para fazer exercício. Tem que ter boa vontade, né? Então, às vezes, faz de manhã, levanta um pouquinho mais cedo. Claro que as pessoas são matutinas, diurnas, e tem gente que é noturno. Pronto. Aí é um estilo de vida. Pronto. Mas o que já fica feito, já tá feito aqui. Já é outra energia. E além do que, esses nutrientes servem para o resto do dia, ou seja, já tem aqui uma parte de energia. Porque muitas vezes, eu não sei se a doutora Maria Elisa sabe, para os bariátricos, há alguns bariátricos que lhe cai mal ou lhe cai pesada algumas dessas vitaminas que eles têm que tomar. Então, esses que repetem, fazem repetição muito, ou seja, ficam arrotando mesmo, a palavra é essa, arrotam a vitamina e fica aquele sabor na boca, a gente recomenda que façam à noite antes de dormir. Por quê? Vão dormir, tomam a vitamina, vão dormir, relaxam-se e já não percebem nem mal-estar, nem ficam enjoados, nem ficam repetindo, porque já estão dormindo e a vitamina então funciona lindamente. Os que tomam de manhã e funciona ótimo, nota 10. Mas tem alguns pacientes que até querem deixar de tomar porque não se sentem bem, ficam... Porque às vezes o recipiente, Maria Elisa, alguns têm cor verde, alguns têm uma cor que o recipiente que usam para a coloração causa ficam com aquele sabor de repetir. Então, que isso acontece em alguns medicamentos e sabes tu melhor do que eu. Quando fazem... Às vezes o medicamento ele dá aquele desconforto, não é? E quando fazem à noite, vão dormir e já passa esse momento e esquecem disso. Muito bom, é isso mesmo. Eu acho que dá para adequar, não tem assim. Como eu falo, assim, é uma sugestão. No café da manhã, já toma um Hercéutico, toma um belo café da manhã. Parece que uma coisa vai levando a outra, já tem aquela começa energia, bem o dia, né? aquela vibe pro dia, exatamente. Mas claro que as adequações elas devem ser feitas, como você falou, tem casos específicos e perfeitamente ele pode ser tomado à noite também. Mas é até bastante bom, porque a gente já começa o dia aqui com um boost de energia, de vitaminas e minerais, e pronto, e aí põe o dia a andar e já começamos melhor, já fazemos as coisas direitinho. Obrigado pelos coraçõezinhos, adoro os coraçõezinhos, muito obrigada. Doutora Maria Elisa, eu acho que temos que acabar por aqui, porque senão... Adoro as lives da doutora Isanete. Sempre muito adoras. Que bom, que bom. E então, assim a gente vai conversando um pouco. Aconteceu qualquer coisa. Então, vamos aqui, foi-se aqui. Vamos aqui continuar mais adiante. A Carla está dizendo que pena. Pois é, Carla querida. Realmente, pois é, devíamos ficar aqui falar mais e ainda estamos já atrasadas no tempo, porque hoje eu comecei muito tarde, porque realmente tinha um trânsito hoje infernal para chegar. Então, Sara esteve comigo. Sara, é isso mesmo, é cuidar-se. Já tem aqui outras dicas. É uma paciente nossa que teve lá na consulta, que foi muito agradável estar com ela. Então, mesmo as dicas para isso. Acompanhe-nos sempre, porque nas terças-feiras fazemos isso. E assim a gente convida gente especial, como a doutora Maria Elisa, que traz essas coisas boas. E que por causa dessa sinergia, aconteceu da gente ter um produto maravilhoso cá em Portugal, que pode ser distribuído para fora. Porque se não fosse esse esforço, não é? Era mais difícil de conseguir.
Então, o mundo hoje em dia está tudo tão globalizado que a gente não pode deixar de ter coisas boas aqui e Exatamente. compartilhe. E pronto, é o que eu sempre digo. Eu não recomendo nada que eu não faça. Ok? Então, essas coisas boas a gente tem que partilhar. Eu acho que faz parte, é até uma obrigação da gente Sim. falar dessas coisas boas para poder fazer isso. Olha, agora a Carla está dizendo que ela terminou o treino, porque essa sim treina sério, é fantástica e vai assistir a nossa live de cabo a rabo. Ah, ótimo, perfeito. Exatamente. Então, olha, um beijo enorme. Um beijo enorme para ti, doutora Maria Elisa. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, que eu sei que é um tempo importante. No Brasil ainda é cedo, ainda vai ter algo de trabalho. Adoro. Para nós aqui já é um bocadinho tarde, já vamos indo para o inverno. Vocês aqui estão indo aí para o calorzinho. E pronto, já teremos a nossa. Eu aviso antecipadamente quando for a tua live, para que as pessoas se encham de perguntas e detalhes, que daí a gente vai ficar o tempo inteiro. Vamos tirar assim, ó, mitos e verdades. E não precisa perguntar também só sobre suplementação. Acho que tudo o que tiver a ver com o cabelo, que possa interferir aí na qualidade de vida. Perguntem, perguntem. Então, se não for nessa live do doutora Izanete, a gente faz outra, ou a gente vai respondendo, enfim. Isso. Adoro conversar sobre cabelo, sobre tudo, sobre nutrição, health, beleza, bem-estar. Não é à toa que eu sou farmacêutica, estou nesse mercado maravilhoso. Doutora Izanete, obrigada por esse tempo. Um beijo para todo mundo aí que está assistindo a gente. Estou aqui do Brasil, acredito que a maioria do pessoal aí já é boa noite, Europa, e boa tarde do Brasil. Exatamente, exatamente. Então, olha, um beijo enorme para todos. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada por partilharem esses momentinhos aqui conosco. E já sabem, fica aí, fica as dicas. Eu vou colocar ali a live para que possam assistir com calma. E dúvidas que tiverem, é só dizer. É só escrever aí, perguntar e estamos aqui à disposição. Maria Elisa, um beijo enorme, doutora Maria Elisa. Um carinho enorme para todos aí. Termine de passar um bom dia. E agora nós vamos já para a segunda parte. Vamos lá. Para dormir. Tchau. Beijo. Tchau. Um beijo para todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau.